Para acabar, a gente vai ver ângulo entre dois vetores, né? Se eu consigo que o vetor seja uma representação gráfica, né? Lembrem, o vetor representa um conjunto de segmentos equipolentes, eu posso estar interessado em descobrir qual é o ângulo formado por dois vetores. E aí, de novo, eu ressalto essa ideia de equipolência, né? A força, o significado que ela tem. Porque, por exemplo, no primeiro desenho, se eu quisesse calcular o ângulo entre U e V, isso não poderia ser feito. Por definição de ângulo, o ângulo é a porção formada entre duas retas ou entre dois vetores, né? E ali eu não tenho isso. O que eu faço então? Eu pego um outro vetor V, equipolente àquele, né? Que eu consiga, próximo de U, ter a mesma origem. E aí essa porção é definida como ângulo entre dois vetores. Esse ângulo pode variar de 0 até 180 graus, porque a gente sempre vai trabalhar entre esses valores, certo? A gente não passa de 180. Algumas observações, né, que se θ é o ângulo que eu estou chamando entre os dois vetores. Se θ for π, significa que eles têm sentidos contrários. Os dois vetores estão formando um ângulo raso e eles apontam para sentidos opostos. Tem a mesma direção, mas sentidos opostos. E se θ for 0, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Também posso dizer que esses vetores são, então, coincidentes. Se θ for π ou 90 graus, esses vetores vão ser ortogonais. E aí tem uma coisa interessante, a gente já calculou lá a soma de vetores, né, o método do paralelograma, isso já foi visto, e aqui a gente tem uma condição especial, porque como eles são ortogonais, o ângulo formado entre eles é de 90 graus. E quando existe isso, eu posso facilmente aplicar o teorema de Pitágoras. Só que o teorema de Pitágoras é dado para medida, né? Então eu tenho que ter em mente que nesse momento eu vou falar do módulo do vetor e do módulo da soma de vetores, né? Eu não posso dizer U ao quadrado mais V ao quadrado, não, eu vou estar falando da soma. Os catetos do triângulo retângulo no qual a gente aplica o teorema de Pitágoras são módulo dos vetores. Então, o módulo do vetor U ao quadrado mais o módulo do vetor V ao quadrado é igual ao módulo de U mais V ao quadrado, sendo que isso é o vetor soma, que é a diagonal que a gente viu no vídeo anterior, certo? Essa penúltima observação é bem interessante, que garante que o vetor nulo é, por definição, ortogonal a todo e qualquer vetor. Definição a gente não consegue discutir com vocês, né? Depois, um pouco mais adiante, a gente consegue calcular isso, mas a gente tem que aceitar como definição. Então fica aqui um conceito que vocês vão ter que lembrar. O vetor nulo é sempre ortogonal a qualquer vetor. Tá? Essa propriedade, né? Tomados os vetores U e V, tá? A gente segue considerando os vetores U e V como estão nesse desenho, quer dizer, vetores U e V que são ortogonais. No momento em que eu tenho um outro real m, um outro número qualquer, a multiplicação de m por v mantém a ortogonalidade dos vetores. Essa multiplicação não vai mudar a direção, como a gente viu, né? Então, refazendo aquele desenho, eu tenho o U e tenho o V. O U e o V, certo? Se eu multiplicar o meu vetor V por um m, eu vou pegar um m que fosse maior que 1, para eu poder ampliar o módulo dele, né? Então, esse aqui seria mv. Esse ângulo não mudou, por isso que essa propriedade garante, ok? Essa é a última propriedade. Então, nesse desenho a gente tem, esse seria o vetor U, esse seria o vetor V e o ângulo formado entre eles conforme a gente definiu, certo? Se ao invés de V eu estiver interessado em menos V, o vetor oposto a V, este ângulo é o ângulo suplementar. É aquele ângulo que, somado com o ângulo θ, vai dar 180 graus. A gente tem alguns outros conceitos que vale a pena recordar nesse momento, alguns nomes que a gente pode se referir ao longo da disciplina, né?
Quando eu tiver dois ângulos que somados formem 90 graus, então eles são complementares. E se a gente tiver dois ângulos que somados formam 360 graus, eles são replementares. A gente acaba o capítulo por aqui. Esperamos que vocês tenham se divertido, né? Em seguida a gente segue um pouco mais. Valeu! Para terminar, falta a parte de ângulo entre dois vetores. Acho que eu tenho que parar para poder apagar o quadro. Apaga o quadro e fala para terminar. Para acabar.